time que trabalha comigo aqui de gestores, o nosso CEO, o conselho que dá toda a liberdade, para que a gente consiga fazer disso um trabalho de inteligência, um trabalho de war room que é desenvolvido, um trabalho principalmente com o nosso corpo clínico, que tem os consultórios e que estão sem fazer procedimentos seletivos, com uma suspensão a partir da segunda-feira passada, proibiu aquilo que seja adiável. O que não é adiável, obviamente, são procedimentos cardiológicos, neurológicos e até em oncologia, mas que, através disso, também por uma iniciativa do hospital, nós estamos zerando praticamente os aluguéis, os consultórios que os médicos têm que dispor mensalmente. Nós estamos ampliando a capacidade de conteúdo médico para que todos se capacitem. Tivemos que contratar 1.500 profissionais, quase 10% da nossa, hoje, capacidade de todo o sistema, para dar conta das iniciativas em saúde pública e com o nosso hospital, porque baixas também vão acontecer em relação à contaminação do nosso pessoal. Ou seja, é uma atividade extremamente complexa e que o que a gente pode falar até agora é que ela está acontecendo, as pessoas têm se dedicado muito, e eu espero que quando vier a grande massa de pacientes que eu acho que vai ter, a gente esteja preparado. Acho que posteriormente a gente vai discutir a respeito de quarentena, todos aqui têm experiência, têm conhecimento, conteúdo para falar disso, mas talvez a convicção deste momento é que nós temos conseguido amenizar um aumento exponencial de pacientes por conta do que aconteceu na última semana em São Paulo, um confinamento que a gente vê que tem acontecido e as pessoas estão respeitando, a semelhança do que você comentou aí na sua introdução. Muito obrigado, José, a gente conversa. Obrigado a você. E você, Leandro, o que teria a dizer como está a organização da Redditor para o enfrentamento dessa epidemia no Brasil hoje? Eu acho que o... Ativação. Sim, ativação. Agora a função fica mais fácil. Agradecer a você pelo convite, pelo evento, cumprimentar o Sidney, a professora Margarete, o Hans, pela companhia aqui nesse debate. Lá na Redditor, a gente hoje, nós temos 50 hospitais, então estamos espalhados por vários estados da federação. Então, a gente tem um núcleo que acompanha esse tipo de situação, né? E quando a gente percebeu que o Covid-19 estava se tornando uma epidemia, a gente já montou o grupo, um núcleo de coordenação das atividades em relação ao Covid-19, com uma camada organizacional estratégica e outra camada técnico-científica. Nessa camada técnico-científica, a gente congregou os profissionais de infectologia das nossas principais unidades, e a gente começou a fazer acompanhamento da evolução no mundo, da situação do Covid. A gente começou um modelo matemático de projeção da evolução da doença, tentando acertar cenários para o Brasil, e isso tudo se deu a partir de janeiro. E também a gente começou com uma série de preparações internas, onde a gente reavaliou toda a nossa estrutura física, toda a nossa estrutura de equipamentos, toda a nossa estrutura de insumos, avaliamos o nosso consumo de insumos pretérito e fizemos modulações de ocupação dos leitos com diferentes níveis de complexidade e projetamos a otimização dos insumos para esses diferentes cenários à medida que os casos aumentam aqui no país. Então, à medida que a gente tem mais casos internando, a gente está conseguindo fazer um acompanhamento adequado e necessário dos insumos, dos equipamentos e das áreas físicas que sejam necessárias para isso, né? E também nós tivemos uma preocupação muito grande com relação à EPI, para que a gente pudesse proteger o nosso time. Então, a gente também quantificou isso de uma forma bem acurada,
E a gente está relativamente confortável porque o modelo matemático nosso está batendo com a realidade com muita proximidade. Então, isso não dá uma tranquilidade, porque a gente sabe que ali na frente, eu não conversei com o Sidney, mas o nosso modelo, a semana do dia 14, a semana do dia 20, também é onde acontece o pico de inflexão da curva. Então, tem um modelo do Einstein e o nosso aponta mais ou menos para a mesma época, né? Mas a gente tem a tranquilidade de saber que está tudo programado no que diz respeito a áreas, insumos e equipamentos para fazer frente a todos esses pacientes que vão nos procurar. A gente separou os fluxos dentro dos hospitais, entrando mais no operacional dos hospitais. O fluxo do paciente COVID-19 ou com síndrome gripal suspeito, ele é um fluxo apartado do fluxo do paciente da emergência geral ou do paciente eletivo. Segregamos equipamentos diagnósticos também para esses pacientes, para diminuir qualquer chance de contaminação, e definimos o fluxo intra-hospitalar, ou seja, o que o paciente COVID positivo transita dentro do hospital, e todo esse fluxo é delimitado e analisado, e todos os funcionários treinados para saber como se manusear com EPI, como manusear o paciente e por onde transitar no hospital com aquele paciente COVID positivo. E a gente tem os cenários de ocupação mais intensa, vamos colocar dessa forma, aonde, se esses cenários acontecerem, a gente desmembra fisicamente todas as unidades de emergência dos 50 hospitais, ocupando as unidades ambulatoriais, e unidades ambulatoriais que funcionam dentro do prédio dos hospitais se desmembram em leitos de internação, tá? Esse foram as principais atuações para dentro de casa. Nós também entendemos que, como setor privado, o poder público precisa da nossa ajuda, precisa da nossa colaboração. Então, a gente iniciou uma série de ativações de unidades e leitos públicos em Pernambuco, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo. Aqui no Rio de Janeiro, que é a sede da Redditor, por exemplo, e acredito que tenha muito carioca na sala, então vou citar algumas coisas. Nós ativamos, junto com o consórcio, com a United e com a Rede Ímpar de hospitais, ativamos 110 leitos na ordem terceira da penitência, no Hospital São Francisco, do querido Frei Paulo, que todos conhecem. Desses leitos, 28 leitos são de terapia intensiva. Os acionistas da rede participam de uma iniciativa junto com outros empresários no Rio de Janeiro pela ativação de 50 leitos no Hospital do Fundão. Doamos respiradores para a Prefeitura do Rio de Janeiro poder ativar com melhor qualificação áreas no Hospital Ronaldo Gazola para atender esses pacientes. E em breve a gente vai fazer um anúncio aqui em relação ao Rio de Janeiro de uma medida ainda mais consistente, mas que a gente ainda está estruturando. Mas temos atividades na imensa maioria dos estados que estamos hoje em dia. E além disso, a gente ativou toda uma área, a Redditor, ela tem dentro da sua estrutura o IDOR, que é um Instituto de Pesquisa e Ensino, e ativamos toda uma área dentro do IDOR para pesquisas relacionadas ao coronavírus. Desde pesquisas de bancada a pesquisas clínicas e pesquisas populacionais, utilizando a base de hospitais que a gente tem. E a gente acha que nós vamos poder colaborar com a sociedade também com a formação de conteúdo conceitual e de aprendizado acadêmico também, através das iniciativas do IDOR. Então, agradeço mais uma vez a participação e me coloco à disposição. Desculpa se eu fui longo. Um pequeno comunicado aqui para o pessoal técnico. Eu estou recebendo aqui dezenas de WhatsApp no meu celular privado que estão com dificuldade de entrar na sala do Zoom por restrição. Eu peço que tentem corrigir aí para poder várias pessoas conseguirem entrar. Já agradecendo a presença da nossa querida professora Margarete Dálgomo, que tem sido uma guerreira nessa questão aí do Covid. Virou uma celebridade agora, vive o dia inteiro na televisão, mais do que já era, né, Sidney? Mais do que já era. E tem dado uma contribuição gigantesca a esse problema. E eu queria também
ao tempo que saúdo a doutora Margarete pela presença, e agradeço. Eu queria já direcionar uma pergunta para o Hans. Nós estamos vivendo um momento, Hans, muito complexo. Você tem uma experiência de setor público. Há uma duplicidade de comando que tem gerado muita incerteza e muito pânico em toda a população e na comunidade científica, de uma maneira geral. Exato. O governo federal e os governos municipais com orientações distintas. E isso tem sido um motivo assim, de mudança para todos nós, a quem devemos seguir a orientação. E a Organização Mundial de Saúde tem uma orientação que parece estar sendo seguida pelos estados e municípios, ou pelo menos a maioria deles. Temos um problema caótico do ponto de vista econômico que está aí se apresentando. Um problema moral de não também permitir que milhares de pessoas morram unicamente para resolver um problema de natureza econômica. Então, eu pediria, Hans, com a sua vasta experiência de setor, como é que a gente poderia buscar um caminho que desse sustentabilidade aos dois vieses que aqui comentei, a questão de natureza econômica e a questão de... Quer dizer, como é que a gente faz um equilíbrio dessas coisas poderem acontecer? Talvez esteja na hora da gente refletir sobre isso. Começar uma reflexão. É óbvio que ninguém está propondo que se haja uma interrupção de tudo que está sendo feito, do confinamento, enfim, daquilo que a gente está sabendo que foi a maneira mais correta que se utilizou para reduzir as taxas de mortalidade no mundo. Mas, como está havendo essa duplicidade de voz de comando, a população está sem saber, e eu recebo no meu dia a dia inúmeras solicitações de qual é a minha opinião sobre isso. E eu queria compartilhar com vocês todos, com a doutora Margarete, com o Hans, começando pelo Hans, como é que vocês veem, de que saída, que caminho a gente podia estar tentando construir com base na ciência, com base no dado, com base na responsabilidade social e na responsabilidade com a saúde, o caminho que a gente deve caminhar. O que você acha, Hans? Muito bem. Obrigado, Josier, pelo convite, pela pergunta. Cumprimentar aqui o Sidney, Leandro, Margarete. Realmente um prazer enorme estar com vocês aqui hoje. Estamos num momento muito crítico, um momento muito importante dessa pandemia aqui para o cenário brasileiro. E essa tua pergunta me fez trazer à mente alguns pontos que eu acho que são importantes de compartilhar. Eu vou aproveitar um pouquinho realmente da vivência enquanto ex-secretário de Saúde de uma cidade de 6.400.000 habitantes e que, felizmente ou infelizmente, tive que lidar com alguns momentos parecidos com esse, né? Talvez não igual a esse, mas parecidos com esse. Alguns, por que eu uso no plural? Quem é do Rio de Janeiro vai saber, vai lembrar. Nós tínhamos uma infraestrutura na cidade para lidar com a dengue que era tão caótica que a primeira grande epidemia de dengue na cidade foi muito parecido com o que a gente está vendo aqui. Tendas, hospitais de campanha, uma confusão na cidade muito grande. A gente esquece às vezes essas coisas, mas de fato isso aconteceu no Rio de Janeiro, no momento em que o Rio de Janeiro tinha uma condição estrutural de rede e assistência completamente diferente da que tem hoje, né? Também as gripes que se seguiram, e me lembro bem da H1N1, que chegou de uma maneira muito parecida, né? Havia, no aspecto de risco à vida, ele vem até com um número mais forte, né? Vinha um pouco mais ameaçador, só que a contaminação não era tão importante quanto a gente vê hoje com o Covid, mas em termos de risco à vida era um receio muito grande que todos nós tínhamos e que houve também uma mobilização muito grande. E aí eu vou fazer alguns comentários em cima dessa experiência que eu acho que vão na direção da sua pergunta, Josier. Uma coisa que sempre ficou muito clara para mim, e a gente está vendo isso agora, a liderança nesse processo é absolutamente fundamental. Então, vou citar aqui dois exemplos, né? A liderança do governo coreano, a liderança do governo alemão, né? Não por coincidência, são
dois países que estão entre os melhores resultados nesse combate, nessa luta contra o Covid. E me chamou muita atenção, eu assisti uma entrevista da primeira-ministra, da ministra das Relações Exteriores da Coreia, falando sobre a estratégia deles lá na Coreia. A primeira frase que ela abre a entrevista dela, a conversa dela, era exatamente chamando a atenção para a liderança do processo e para a transparência entre governo e população, que isso era fundamental no engajamento, no entendimento que a população precisava ter. Então, os dados eram compartilhados, as informações eram compartilhadas de forma bastante transparente e há uma confiança muito grande, portanto, da população nas mensagens que vão chegando, né? Vou lembrar aqui também o posicionamento da Angela Merkel, que foi muito claro, logo de início. Algumas frases. Vai ser o maior desafio da Alemanha desde a Segunda Guerra Mundial. Vai contaminar cerca de 70% dos alemães. Mensagens claras, que não deixa dúvida, né? Porque com isso você não só traz a população, mas como você traz o time para você, né? Quem está na operação hoje, que é o secretário municipal, na verdade, em última análise, ainda mais do que o secretário estadual, que também tem uma trabalheira enorme, obviamente, mas quem está com o time lá na ponta, ele não pode se dar o luxo, nesse momento, de ter o time em dúvida. Ele precisa do time comprometido. É um momento de muito comprometimento, onde todos nós temos que dar um pouco mais do que damos normalmente. Então, a liderança é fundamental nesse processo. Ela é absolutamente fundamental nesse processo, né? E, nesse sentido, é lógico que mensagens dúbias, ou pouco claras, ou não fundamentadas, elas são terríveis. Elas têm um impacto enorme. Eu participo de grupos de gestores, como participo de grupos de médicos que estão na ponta, e hoje, de manhã, eu estava vendo um que é formado por colegas talvez um pouco mais jovens, e muitos lá se questionando, poxa, mas houve a mensagem tal, o presidente falou isso, não é isso, porque na Suécia parece que realmente não está tão forte. Quer dizer, já de certa maneira desmobiliza a equipe, e eu fico imaginando o trabalho que as lideranças municipais e estaduais nesse momento não estão tendo, além de todo o desafio do Covid, mas no sentido de manter a sua equipe comprometida com esse desafio, com esse atendimento, com essa assistência. Então, isso é muito ruim, do seu ponto de vista da estruturação do país. Eu acho que há um consenso entre os técnicos e os profissionais da área da saúde. Se não é um consenso 100%, enfim, sempre tem alguém que, obviamente, tem uma visão diferente, é sempre bom ouvir, mas assim, eu vejo 99,9% das pessoas absolutamente comprometidas com a estratégia supressiva nesse momento. Não vejo como, nesse momento, a gente abrir mão disso, principalmente no momento em que estamos vivendo hoje no Brasil. E quando a gente fala no momento que a gente está vivendo hoje no Brasil, lembrando sempre que tem diferenças, às vezes são pequenas, mas são importantes do ponto de vista de estratégia entre uma cidade e outra. Às vezes uma cidade está num momento, outra cidade está em outro momento. Eu, particularmente, tenho, portanto, e claramente, sempre sido muito claro no sentido de que a supressão é fundamental, né? Agora, é óbvio que todos nós estamos também preocupados com o aspecto econômico, não há a menor dúvida disso. Nós profissionais de saúde, também temos enormes repercussões, dependendo da atividade de cada um de nós, nas nossas questões pessoais, além da questão individual, além da questão do país propriamente dita. E aí eu tenho defendido o seguinte: perfeito, não se fala de outra coisa, a estratégia nesse momento é uma estratégia supressiva, não tem a menor dúvida disso, mas como é que a gente monta uma estratégia para, quando chegar o momento adequado, que não é hoje, que não chegou ainda, a gente consiga organizar a volta ao trabalho, a volta às atividades normais, com o menor risco possível, de maneira que a gente possa fazer esse movimento com maior segurança, e, nesse sentido, ser um pouco mais, vamos dizer assim, eficiente nesse mecanismo de volta. Mas eu quero sempre insistir que não seria um movimento para agora, seria um movimento para daqui a algumas semanas, com certeza. Então, eu vou dar aqui um exemplo para concretizar isso que eu estou aqui querendo dizer, e a gente poder não ficar aqui, obviamente, tomando muito tempo. Nós tivemos uma experiência no Rio de Janeiro com a H1N1, que foi muito, muito rica.
que foi em relação às gestantes naquele momento, que era uma população de risco bastante importante, e houve uma reação muito rápida. A gente tinha um call center, a gente transformou aquele call center num disque grávida, vamos dizer assim, onde todas as gestantes podiam entrar em contato e não só tirar dúvidas, mas se tinha algum sintoma, se era identificado no call center ou em alguma unidade básica de saúde ou em algum dos serviços da prefeitura, essa informação vinha para esse call center e a gente passava a monitorar os sintomas de forma a miúde, e com isso, se houvesse qualquer manifestação clínica que pudesse conferir um risco, a gente mandava uma ambulância, a ambulância do Segurança Carioca já pegava a gestante, já levava para uma das nossas maternidades, iniciava o protocolo de hidratação, e com isso o Rio de Janeiro teve uma das menores taxas de mortalidade em gestantes do mundo naquela época, porque a gente teve a capacidade de fazer esse monitoramento muito a miúde para aquela população específica. Para concluir, então, eu sinto falta, eu acho que o Ministério da Saúde vem fazendo um trabalho espetacular, acho que vem conduzindo esse processo com muita qualidade. Eu só sinto falta um pouquinho de um pouco mais de envolvimento do nível primário de atenção, justamente nesse aspecto de estar mapeando os domicílios, de estar definindo o perfil de risco de cada domicílio, que a gente pudesse ir no detalhe de cada bairro, de cada região, porque a atenção primária tem capilaridade para fazer isso, e seria uma informação muito importante, seja na redução de procura ao pronto-socorro, seja na redução da necessidade de leitos, portanto, e seja principalmente na organização dessa volta, porque, para dar um exemplo prático, eu, obviamente, se fosse fazer um cronograma de liberação, óbvio que aqueles que já foram positivos e que estão recuperados, eles seriam a primeira leva de uma volta. Logo depois, provavelmente, seriam os pacientes mais jovens, mas pacientes mais jovens que moram sozinhos é um risco. Paciente mais jovem que mora numa residência que tem 2 idosos e não tem uma condição de ambiente para fazer um isolamento, são 2 jovens, mas um tem um risco para a sociedade completamente diferente que o outro. E aí a gente ia elencando critérios de volta da população com mais segurança e nos permitindo, inclusive, durante esse processo, ir avaliando como é que está a transmissão do vírus nessa volta e fazendo esse processo com mais controle. Isso hoje é possível, é plenamente possível, a tecnologia nos dá essa condição, basta um WhatsApp e uma plataforma de registro, e é exatamente o que nós hoje fazemos no âmbito privado, na Vita Tecnologia. Quer dizer, os clientes da Vita Tecnologia têm experimentado esse tipo de serviço, de monitoramento de sintoma, de cuidado extremo com a pessoa que está com alguma manifestação clínica, e terá também todo o suporte quando chegar o momento adequado da volta. Então, assim, respondendo à tua pergunta, mensagens dúbias são muito ruins em qualquer país. Os países que vão bem nessa história são aqueles que têm uma liderança clara. Infelizmente, não é o caso que a gente está vivendo. De uma forma geral, a condução me parece muito apropriada. Acho que todos nós apoiamos muito o que o Mandetta e sua equipe vem fazendo. A participação da iniciativa privada, nós acabamos de ver aqui 2 exemplos, tem sido espetacular, e a gente sabe que outras participações virão, e eu só sinto falta um pouquinho mais de tecnologia na atenção primária. Isso seria possível de fazer, para a gente poder mensurar no detalhe cada domicílio, cada pessoa, e eu acho isso hoje completamente factível. Obrigado, Hans. Eu acho que essa questão do monitoramento na atenção primária, com base tecnológica, talvez agora seja um pouco mais acelerado, não é, por conta da decisão, tanto do Congresso quanto do Conselho Federal de Medicina, de liberar as plataformas de telemedicina, que já era para ter sido liberada há muito tempo, e que, infelizmente, demorou muito, mas ainda dá tempo da gente recuperar esse tempo perdido e disponibilizar uma ferramenta tecnológica que vai permitir o acesso a muita gente, em todos os lugares do Brasil, com orientação correta, adequada e a tempo. Então, eu já vou passando aqui as perguntas, estão chegando dezenas de perguntas, parece que já foi resolvido o problema do acesso, já tem bastante gente aqui informando que está conseguindo acessar, e o Leandro, o pessoal daí do back-office está me pedindo para deixar o vídeo aberto, porque parece que quando você aparece, sobe o Ibope aqui do evento. É beleza, mamãe fala isso, não tem problema, vai ficar ativado.
Então, eu queria perguntar à doutora Margarete, pudesse comentar um pouco o que o Hans falou, e já adicionando uma pergunta, o Hans perpassou por ela também, mas eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais uma pergunta que veio do Fred Luz, lá do Rio de Janeiro. Ele diz, vendo os números de casos da Coreia do Sul, que tem uma população de quase 52 milhões de habitantes, e da Itália, com 60 milhões de habitantes, o que a Coreia fez ou está fazendo para ter um número de infectados tão distintos e de mortes tão distintos da Itália e de outros países? Como é que eu falo aqui? Pronto, já estamos ouvindo, doutor. Alô? Pronto? Já estamos ouvindo. Está me ouvindo, José? Estamos ouvindo. Uma honra estar aqui com esses colegas e, enfim, eu tenho acompanhado, de certa maneira, essas iniciativas todas da Rede DOR, porque eu sou mais próxima e porque interno lá os pacientes privados. Mas, enfim, eu queria fazer alguns comentários pontuais, José, para poder deixar os colegas e as pessoas que estão nos ouvindo, e vou responder a sua pergunta, Coreia e Itália, ao final dessa minha intervenção. Em relação à Fiocruz, todos vocês sabem que acho público, um órgão governamental, deu um exemplo bastante educativo, digamos, na criação do seu plano de contingência. A Cruz continua em milhares de testes diagnósticos. Nós vamos cumprir o nosso compromisso de entregar um número de testes muito grande ao governo para poder continuar os diagnósticos. A Fiocruz, nesse sentido, montou e definiu, e já começou a construção do hospital de campanha, o hospital de campanha que vai ser ligado ao Instituto Nacional de Infectologia, ao nosso INE, que vai atender a 200 pacientes de moderada e grave severidade dos quadros de Covid-19. Então, assim, isso é só para dar uma ideia de como um órgão governamental, enfim, e além disso, ainda por cima, tem a questão da pesquisa, a pesquisa de bancada, a pesquisa clínica. Nós fomos autorizados ontem para ser o coordenador no Brasil do grupo de ensaios clínicos autorizados em Fast Track pela Organização Mundial da Saúde, um grupo chamado Solidarity. Então, o INE vai capitanear esse processo aqui, o que certamente vai dar resposta importante para nós, considerando, inclusive, que os pesquisadores já desvendaram, como vocês sabem, que o vírus já sofreu mutações no Brasil, então, portanto, nós já podemos dizer que temos um vírus brasileiro, de certa maneira, circulando entre nós. Eu acho que a questão que me preocupa muito, e hoje nós estamos num momento de profunda, eu diria, sem nenhum constrangimento, comoção, ao ouvir o prefeito de Nova York, de ver uma cidade como Nova York de joelhos diante dessa epidemia, uma cidade que hoje, nesse momento, tem 1.650 pacientes em terapia intensiva, exigindo ventilação mecânica. Não há a menor possibilidade de ter 1.650 respiradores, nem em Nova York. Nova York, uma densidade demográfica bastante superior à nossa, inclusive, e numa situação para a qual não se tem resposta. Por outro lado, nós aprendemos com os exemplos, sabe, José, que nos antecederam, e nesse sentido a pergunta sobre Coreia e Itália é muito pertinente, né? Esses países têm populações, em primeiro lugar, completamente diferentes das nossas. Em segundo lugar, não houve divergência de comando, ou seja, todo mundo disse a mesma coisa. A Coreia estabeleceu uma estratégia de saúde pública muito particular, ela testou todo mundo em massa, portanto, o denominador dos dados coreanos existe, ao contrário do nosso, nós só estamos testando pacientes sintomáticos, então não temos um denominador para poder estabelecer, né, ainda, até esse momento, né, como é que a epidemia está se disseminando e se espalhando nas nossas grandes urbes, digamos assim. E a Itália tem a característica, duas características. Primeiro, né, não a dubiedade, mas um erro de comando dos órgãos governamentais da Lombardia, sobretudo de Milão, que negou a epidemia, subestimou, e a epidemia rapidamente, em 2 semanas, se transformou. Há 3 semanas atrás, numa manifestação que eu fiz, eu disse, nós somos o que era a Itália há 1 mês atrás. Hoje nós podemos dizer que estamos mais ou menos 2 semanas atrás, né, epidemiologicamente falando. Então, a Itália tem uma população muito idosa,
Vocês viram que hoje eu dei uma entrevista onde eu usei esse termo, né? O Brasil é o país que provavelmente vai rejuvenescer o Covid-19, porque nós não temos essa população tão idosa, né? Se nós formos verificar, e aí o Sidney e o Leandro podem confirmar o que eu vou dizer, a nossa concentração não é de 90% de pacientes acima de 80 anos, nós temos uma mediana de idade que está abaixo disso no Brasil. Então, no momento em que a epidemia crescer, como ela vai crescer, o vetor de crescimento dela, Rio de Janeiro e São Paulo, Rio de Janeiro tem 2 milhões de população que vive em comunidades, o vetor de crescimento é para aí, é o serviço público que vai ter que dar resposta com auxílio, muitas vezes, da iniciativa privada, eu não tenho a menor dúvida. Então, as estratégias e os erros cometidos pelos que nos antecederam têm que ter nos ensinado. E, nesse sentido, qualquer dubiedade de comando, José, eu considero muito grave. Quando eu digo que vai haver mortes, que nós vamos ter um impacto social muito grande, e eu não estou entrando com isso, não estou fazendo retórica, porque eu sei o impacto econômico que isso tem. Quando eu fiz esse pleito há 2 semanas atrás, que era preciso nunca a iniciativa privada de um país como o Brasil, que tem a concentração de renda das mais iníquas do mundo, e todos nós sabemos disso, e com isso eu não estou fazendo proselitismo algum, é o momento de desafio humano, tecnológico e científico para dar resposta a essa epidemia. Ou nós não vamos estar fazendo o mais nobre que nós sabemos fazer, que é tratar de pessoas e salvar vidas, né? Então, assim, às vezes eu penso 2 vezes em dizer isso, porque parece que a gente está fazendo retórica, mas não. O depoimento que o Sidney acabou de dizer, de como se contingenciou uma estrutura como do Albert Einstein, e o Leandro nos disse da Redditor, com a redefinição de destinação de leitos de emergência, treinamento de pessoal, provimento de EPIs, prova de que nós todos temos um consenso de que é preciso não haver dubiedade. Hoje, ao sair de casa, eu já vi muito mais gente na rua no Rio de Janeiro do que eu havia visto ontem ou nos dias que antecederam essa semana, que, como disse o Sidney muito bem, foi uma semana de inflexão na curva de demanda, porque estava todo mundo em casa. Né? E hoje não, hoje eu já vi bastante gente, sinal de trânsito que estava vazio, com vários carros parados, então assim, isso não pode continuar sob pena de nós termos um impacto social e econômico maior do que nós já sabemos que teremos. Então assim, comentários genéricos, Josiê, e eu estou à disposição para as perguntas que eventualmente vierem. Muito bom, muito bom, doutora Margarete. Eu apenas gostaria de ressaltar 2 pontos que você referiu. Talvez eu mesmo gostaria de esclarecer do que se trata. A primeira deles é que você falou que nós estamos, no momento, 2 semanas atrás da Itália. Exatamente o que seria isso? E a outra questão que você afirmou é que esse vírus agora é um vírus brasileiro. Isso é bom ou é ruim? Não, o que é bom como iniciativa, José, é que nós temos cientistas que merecem todo o nosso respeito. Isso foi feito por uma joint venture, digamos assim, de várias universidades brasileiras, da Universidade Federal de Minas Gerais, São Paulo, USP, iniciativa privada, alguns institutos que se reuniram e que rapidamente, da mesma maneira como as cientistas de São Paulo desvendaram o genoma do primeiro caso que chegou ao Brasil em 3 dias, esse grupo desvendou e decodificou o genoma de 19 pacientes de 5 estados brasileiros e verificou e já descreveu que há mutações ocorridas aqui em loco. Como o vírus é muito mutante, né, nós poderíamos dizer que não é um vírus exatamente brasileiro, mas que ele já se abrasileirou, ele já sofreu mutações internas aqui. Então, o que está circulando na nossa comunidade é um vírus que já sofreu mutação. E eu estou com isso repetindo o que eu ouvi da professora Ana Tereza Vasconcelos ontem, que de maneira muito pedagógica da UFMG descreveu essa descoberta. É espetacular o trabalho dos nossos cientistas que merecem todo o nosso respeito. Perfeito. E com relação às 2 semanas de atraso em relação à Itália? É porque, epidemiologicamente, José, os nossos dados oficiais, existe uma distância, um gap muito grande entre a realidade e os casos.
Então, há alguns epidemiologistas projetando que, na verdade, é 1 para 10. Há outro, já que me parece mais realista, que é 1 para 15. Ora, se nós temos 2.000, menos de 3.000 casos hoje, nós já teríamos circulando provavelmente 35.000 casos nas nossas áreas urbanas. Isso, a meu juízo, né, eu não sou epidemiologista, mas, enfim, do que eu conheço, né, isso provavelmente é uma verdade, né? E é por isso que o desafio terá que ser respondido, José, por iniciativas de contingenciamento e capacidade de adaptação que a iniciativa privada, como nós acabamos de ouvir, está fazendo, mas o SUS tem que ter um aporte, um apoio não só tecnológico, mas um apoio que eu diria mesmo assistencialista, né, o sucateamento havido nos últimos tempos da rede do SUS, sobretudo na rede básica, que é quem vai receber, que é a porta de entrada para a grande maioria dessa população desassistida, que não tem seguro de saúde, etc., que vai demandar ali, e é ali que nós podemos ter um aumento substancial de mortalidade, que é o que nós queremos evitar a qualquer preço. Dentro dessa linha de raciocínio, doutora Margarete, veio uma pergunta aqui da Samantha Gilbert, minha querida professora de inglês, inclusive. Ela pergunta que muitas pessoas afirmam que o isolamento social não funciona em favela, devido à proximidade entre pessoas em espaços reduzidos. Logo, o isolamento social em favelas, aparentemente, é ineficaz. Quão eficaz e tal medida para essas quão eficaz é tal medida para essas aglomerações carentes? É a pergunta. Se a gente deve olha só, José, quando a epidemia começou, né, eu até brinquei entre os colegas e disse assim, não me peçam para falar em álcool gel para quem mora em comunidade, porque isso é discurso para a classe média. Né? Então, assim, eu acho que para essas pessoas, Samantha, a sua pergunta é boa, mas não tem resposta, porque a resposta é não há como fazer. Então, a única coisa que nós podemos fazer nesse núcleo, né, nesse número tão grande de pessoas excluídas ou despossuídas, é assisti-las, é provê-las de condições mínimas de dignidade e higiene. Então, ter água potável para consumir, ter água limpa para tomar banho e fazer higiene, receber assistencialistamente, não há dúvida, suplemento alimentar, produtos de higiene pessoal, produtos de higiene das suas casas, isso é a única maneira que nós vamos conseguir. Nós não podemos dizer para uma pessoa que mora numa comunidade, num cômodo, 5 pessoas, que ela tem que isolar os seus idosos, porque nós sabemos que isso não vai ser possível. Então, assim, eu não faço discurso retórico que não é possível, claro que não. Porém, posso acrescentar algo, José? Claro. Porém, o que é possível, que se viu muito aqui em São Paulo, apesar dessa orientação, a falta de conscientização permitiam as festas noturnas, bailes funks. A gente tem que lembrar que um dos grandes eventos que fez com que a cidade de Bérgamo eclodisse a epidemia da forma que foi um jogo em que a torcida do Atalanta, do time local, juntou 48 mil pessoas no estádio. A partir daí eclodiu a epidemia com um número absurdo de contaminações. Então, essas aglomerações e a conscientização, porque não adianta você prover só de suprimentos sem ter uma orientação educacional, e que não é tão difícil, haja visto que você difunde informação e há um esforço, programa Saúde na Família, aquilo que o Hans falou, e falou muito bem, a capacidade na atenção primária, da gente mapear essas comunidades e aquilo que recebe, pelo menos, a visita do PSF. Então, eu concordo com a doutora que é praticamente impossível você isolar de um idoso, mas algumas medidas, nem que seja um ganho muito pequeno, eu acho que é factível de serem feitas. É possível. O Sidney, José, deixa eu só complementar uma coisa, porque acho que o Sidney me lembrou algo que eu mesmo fiz e que havia esquecido. Há 2 semanas atrás, eu até gravei uma live, porque ele me procurou perguntando como é que podia ajudar, e eu gravei uma live com o Luciano Huck. E a primeira reivindicação que eu fiz a ele foi assim, você pode ajudar sim nas comunidades, onde eu sei que ele tem grande entrada. Chame os funkeiros
e o pessoal que faz festa rave e baile funk. E conclame-os todos que tem que acabar com os baile funks e com as festas rave durante 3 meses, pelo menos, porque essas aglomerações são foco grande de transmissão. E ele está até fazendo isso nesse momento. Já teve entrevista, eu tenho visto assim pela rede. Então é isso, acho que o Sidney tem toda a razão. E eu tenho falado também com as pessoas que a gente atende no nosso serviço, que é um serviço do SUS também, assim, e conclamando, nem festinha de aniversário, nem soprar velhinha de 1 ano pode haver, entendeu? Qualquer manifestação de conglomerado, ainda pequeno. Perfeito, eu concordo integralmente, Margarete e Sidney, e até digo, talvez a nossa comunicação esteja um pouco falha quando a gente recomenda, por exemplo, o álcool em gel para todo mundo. É o que a Margarete falou, a maioria das pessoas que moram nas comunidades pobres não tem dinheiro para comprar comida. Como é que vai comprar álcool em gel, que é caro? Então, é água e sabão, sabão de coco, é o que eu uso na minha casa, sabão de coco é mais barato, mais eficiente do que álcool em gel. Então, Por isso que eu disse que eu não faço esse discurso, José. O Josué usa Adobe, não é sabão de coco, não. Eu queria fazer um comentário em cima dessa questão também, que vai um pouco na direção de todos, mas só para somar. A gente não pode entender as estratégias de supressão como um tudo ou nada. O cinza nos interessa muito, né? Quanto mais a gente evitar o contato, tanto melhor. Então, a questão dos bares foi um excelente exemplo, mas mesmo naquela casa de um cômodo que tem 5 pessoas, talvez durante o dia a pessoa de mais idade fique sozinha. E é importante que, nesse momento, então, ele não circule, né? E outra coisa importante é a gente não subestimar a capacidade de resposta que a própria comunidade é capaz de dar na sua auto-organização, e a gente tem visto diversos exemplos nesse sentido. Então, talvez a gente não consiga o resultado extremo que a gente gostaria, mas quanto mais a gente se aproximar dele, melhor. E vou voltar aqui à questão da atenção primária, porque às vezes as pessoas não têm tanta intimidade com a operação de uma atenção primária, né? Uma boa unidade básica de saúde, ela já deve ter normalmente mapeado todos os domicílios que estão sob seu cuidado. Isso faz parte da operação normal de uma unidade básica de saúde. Ela já deve saber quantos cômodos tem e quem está lá dentro. E seria muito desejável, né, se a gente estivesse fortalecendo a atenção primária nesse processo, a gente identificar, por exemplo, nem que fosse uma parte deles, que, de novo, não é tudo ou nada, mas pelo menos uma parte desses domicílios mais complicados e que tem a população mais vulnerável, que durante esse processo a gente conseguisse dar uma outra ambiência para os idosos que estão especificamente nesse domicílio, porque tem outros domicílios na comunidade que não enfrentam essa dificuldade. Não são todos os domicílios das comunidades, das comunidades com essa dificuldade. Talvez, esse seja o maior exemplo do quão uma atenção primária, que eu acho que é uma ferramenta que a gente está usando pouco ainda, pode ser útil nesse momento, né? Muito útil. Eu queria, inclusive, mas comentando em cima disso, assim, você que foi secretário de Saúde aqui do Rio de Janeiro, lá do Rio de Janeiro, eu estou aqui em Teresópolis. Você fez um trabalho espetacular de clínicas de família, mapeou toda essa região metropolitana, especialmente metropolitana, a cidade do Rio de Janeiro. E sabe-se hoje, pelas clínicas de família, que eu imagino que a região metropolitana tenha também adotado o mesmo modelo, quem são as pessoas que vivem naqueles lugares, a faixa de idade. Talvez uma ideia que tem surgido aí, e a gente está tentando viabilizar um projeto muito bacana de hotéis solidários para os profissionais de saúde que estão dando plantão nas emergências, nas UTI, nas unidades de pronto atendimento, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem que estão na frente e que vão para as suas casas, muitas vezes, os profissionais mais simples, compartilhar espaços com filhos, com pais, com esposa, e levando o risco de contaminação, que eles possam ficar nos hotéis durante 24 horas, hospedados, a rede normal, ficar ali e aí depois vai para casa, e com isso ele reduz o risco de transmissão e de contaminação dos seus familiares. Talvez o mesmo projeto pudesse ser adotado. Quem sabe, doutora Margarete, o Luciano Huck é um cara muito bacana, não adota um projeto desse lá
Ele já corrige tanto carro velho, já podia corrigir também essa situação de pegar os idosos e botar numa rede de hotéis aí do Rio de Janeiro, de São Paulo, de todo o Brasil, para eles que moram em favelas, em comunidades mais carentes, e evitar que eles estejam tomando o risco de se contaminarem, não é? Bom, acho ótimo, José. Você é a pessoa ideal para falar com ele isso, você. Eu já vamos fiz a minha falar juntos. parte. Vamos falar juntos. Todos nós podemos fazer uma live com ele. Vamos. Mas enquanto isso, e paralelo a isso, e somando a isso, o SUS e o SUAS, porque o Sistema Único de Assistência Social, ele também, em tese, já deve ter identificado em cada uma das comunidades, isso é muito comum por causa de chuva, por exemplo, locais de abrigo, que poderiam ser dedicados nesse momento para idosos assintomáticos ou já testados, para separá-los mesmo. Né? Isso existe, isso está lá. Está faltando o comando municipal. Eu vejo muitas vezes o prefeito muito preocupado em fechar a cidade, enfim, uma série de coisas que são importantes, mas nessa operação do dia a dia. Então, vou dar um exemplo prático aqui, né? É outro cenário, não é o cenário da comunidade. Só lembrando, Hans, que nós estamos falando para todo o Brasil, não é só para o Rio, tá? Então, outras prefeituras devem estar fazendo. Não, o que eu quero... Eu torço que sim, exatamente, torço que estejam mais ativos do que a gente tem visto, mas assim, a gente não vê mesmo na explanação do órgão oficial responsável, do Ministério da Saúde, esse papel mais intenso da atenção primária. Eu acho que eu volto a dizer, eu sou super apoiador, acho que o Ministério vem fazendo um trabalho espetacular. Talvez fosse a única sugestão que eu pudesse dar, de fato, acho que o trabalho está sendo super bem conduzido pelo Mandetta e pela equipe. Longe de mim aqui estar criticando, muito pelo contrário, eu quero deixar aqui absolutamente claro, mas eu estou dizendo o seguinte, eu vejo essa oportunidade de melhoria, né? Porque essas práticas que eu estou dizendo aqui, elas são comuns ao Sistema Único de Saúde e de Atenção Social ao Brasil inteiro. Então, essas facilidades, elas existem, né? Eu vou te dar um exemplo prático aqui, em outra realidade, mas exatamente a mesma ação. A Stone, uma empresa que todos conhecem, da maquininha de um dos unicórnios brasileiros, a maquininha lá de cartão de crédito, ela viabilizou uma iniciativa conosco da Vita, que é exatamente mapear o domicílio de uma base de 500 mil empreendedores no Brasil, justamente para fazer essas orientações um a um. Isso é colocar um telefone com WhatsApp em cada domicílio, e esse telefone passa a ser o contato para o WhatsApp, e a partir dali a gente é capaz de fazer um monitoramento parecido. Isso é totalmente aplicável em comunidade, porque todo domicílio hoje tem um telefone celular com WhatsApp, e basta um para fazer esse monitoramento. Então, eu estou sentindo um pouquinho mais de falta, e volto a dizer, na hora de voltar, a gente voltaria mais seguro, com mais eficiência, e eventualmente ganhando um pouquinho de velocidade no limite, né? Porque, obviamente, que todos nós queremos que a economia volte o mais rápido possível. Claro. Maravilha. Eu queria fazer uma pergunta agora, que já chegou aqui, muitas perguntas. Para acrescentar, isso nós estamos, essa rastreabilidade que o Hans muito bem falou, é uma das iniciativas que nós estamos fazendo, não apenas com as teles, mas com o próprio Google e também com as empresas que juntam pontos, tipo Smiles, Dot, eles têm uma rastreabilidade muito grande do trânsito da população, especialmente aqui no município de São Paulo. Perfeito. Chegou aqui uma pergunta que me parece seria adequado destinar ao Leandro e ao Sidney, que é o seguinte: existe hoje ainda no Brasil uma carência de testes para o diagnóstico da Covid-19. E estão chegando testes importados da China e de outros lugares, por vários distribuidores, e sem que as pessoas estão ansiosas para comprar esses testes e fazer os testes. Qual o critério que vocês têm adotado nas instituições de vocês para a aquisição de testes para a Covid-19 e o que vocês recomendam do ponto de vista de controle, de rastreabilidade, de segurança? Como a gente deve... Talvez a Margareth também possa falar um pouquinho sobre isso, porque está se criando uma paranoia de uso. Todo mundo querendo fazer teste. Daqui a pouco os camelões lá da rua Uruguaiana vão estar vendendo isso. É bom a gente definir aqui entre nós que
que a gente deve adotar para aceitar esses testes, ou pelo menos o que vocês estão adotando na Reddor e no Einstein, e a Margarete, que está em todos os lugares. Como é que está sendo feito isso, por favor? Vou falar um pouco de trás para frente, mas os testes rápidos a que se referem hoje essas importações, milhões de testes, são testes que já não se usam para a detecção da maioria das viroses, que são testes que dosam em sangue presença de anticorpos e que tem uma quantidade de falsos negativos, se você for mapear a infecção, enorme, porque às vezes o paciente infectado não houve tempo de fabricar anticorpos. Então, ele não serve nem para que a gente calcule quantos estão imunes, porque também a gente não conhece hoje em dia se a infecção com coronavírus vai conferir imunidade nem por quanto tempo. É um vírus que ele é mutante demais. Assim, os grandes especialistas acreditam que pode conferir uma imunidade por 1, 2 meses, a partir daí, tanto é que nós nos vacinamos para a influenza todo ano, porque os vírus são mutantes. Então, esses testes rápidos, eles permitem a gente saber quem teve contato com a infecção por coronavírus e pode ter algum papel na identificação da imunidade ou do contato que a população já teve. Não há forma melhor do diagnóstico dessas viroses do que o teste da cadeia de RNA polimerase, que é o que tem sido utilizado na maioria dos laboratórios que detectam, acredito que no DASA a mesma coisa, porém, ele tem, obviamente, a necessidade da extração do DNA viral, a rodagem na máquina que vai extrair o PCR, e isso, quando você atinge uma capacidade muito grande, o Einstein, hoje, ele já fez, desde o início do primeiro diagnóstico, 12 mil testes, 13 mil testes, mas chegou um momento que a gente estava fazendo 2.500 testes por dia, o que estava dando um delay para a entrega do resultado, que era muito maior do que o tempo de isolamento da doença. Quer dizer, o paciente ia buscar o resultado quando ele já tinha ficado isolado e se curado daquela gripe. Então, nós passamos, até por uma falta de capacidade deste tipo de teste, a restringir quem está internado. O que o José falou que vai achar na rua Uruguaiana, eu não sei muito bem onde ela fica, mas eu já li ontem que a Amazon do Reino Unido já está distribuindo. É a 25 de março, Cid. É a 25 de março aí de São Paulo. É o SARS. Então, prefiro saber ela aqui no Google, não vou participar, não. Mas eu vi o produto começando a ficar disponível na Amazon da Inglaterra, para a pessoa comprar e fazer o seu autoteste, o que, na minha opinião, não faz sentido nenhum. Leandro, e você, o que comentar? Como eu não sei exatamente o tamanho da plateia, nem as profissões na plateia, eu vou só falar o seguinte. Existem dois tipos... Leandro, desculpa só acrescentar esse seu comentário. Uma plateia diversa. Muita gente da área de economia e finanças louco para entender o que vai acontecer, para ver se a bolsa sobe ou se a bolsa desce. E muita gente, mas a maioria da área da saúde, até os termos técnicos, seria oportuno que, quando fala assim, o EPI, eu não sei se todo mundo sabe que é equipamento de proteção individual. Eu imagino que já está tão popular essa coisa, mas se a gente puder usar uma terminologia bem adequada. Está mais popular do que achatar a curva, José. Então, que é um termo que a gente não gosta, né? Em relação aos testes, a detecção pode ser feita de duas formas, como o Sidney falou, pelo método de PCR, que é a sigla, e pelo método sorológico, onde a gente identifica os anticorpos que são produzidos contra o vírus. E existem apresentações diferentes desses dois testes. Existem apresentações que precisam ir a um equipamento grande, são feitos de tempos e tempos, e existe a capacidade desse equipamento, e existem testes rápidos, que existem tanto para o PCR quanto para o IgM e IgG. O IgM e IgG, o teste rápido, parece o teste de gravidez. Você pinga uma gota de sangue, que tem que ser uma baita gota de sangue, porque eu já vi alguns na minha mão, e tenho dúvida se do meu dedo sai aquela quantidade de sangue, mas é uma classificação tem a gota espessa e a gota muito espessa,
para poder encher ali aquele cassetezinho, mas saem 2 pauzinhos, igual a teste de gravidez, para positivar para o IgM e IgG. Mas existe também o teste sorológico na máquina, com maior confiabilidade e com maior acurácia. Os 2 testes, independente da forma como eles são feitos, eles detectam o vírus de formas diferentes e em momentos diferentes. O PCR ele tem capacidade de detectar no momento muito precoce. Às vezes, ainda com um paciente assintomático, você consegue identificar que ele é positivo para o vírus. O IgM e IgG ele precisa ter a resposta do organismo. O organismo precisa produzir os anticorpos, porque são eles que são identificados no teste. Para o organismo começar a produzir esses anticorpos, esse teste, para ele ser corretamente utilizado, ele tem que ser usado a partir do 5º dia de manifestação dos sintomas, porque senão ele necessariamente vai vir negativo e ele vai levar a conclusões equivocadas. Então, eu acho que tanto o PCR quanto o IgM e IgG tem cenários onde cada um pode ser utilizado. O método rápido, tanto para o PCR quanto para o IgM e IgG, pode levar para a ponta com mais velocidade. Precisa haver uma validação, independente de qual teste seja, por um laboratório nacional à luz das amostras que a gente tem aqui no Brasil. É por isso que não dá para comprar no exterior e vender na Uruguaiana no 25 de março, porque tem que ter uma validação em território nacional. Agora, essa resposta da sociedade exacerbada é consequência da falta do teste. A gente precisa entender que a dificuldade com que a gente respondeu a oferecer o teste do PCR em quantidade de larga escala levou a essa demanda, né? Então, a gente vai ter que lidar com essas ansiedades sociais e trabalhar com isso para que a gente possa utilizar os testes certos, no momento certo e da forma certa. E um teste que seja confiável, porque passou por validação em território nacional. Então, para o diagnóstico ainda rápido, precisa ser o PCR. A gente utiliza o PCR validado, mas eu estou testando a partir da semana que vem metodologias de PCR real-time e point of care, que estão chegando ao Brasil. A gente vai avaliar essas metodologias. São pequenas maquininhas, onde você consegue o resultado a cada meia hora, e a gente vai avaliar isso a partir da semana que vem. E a gente também está avaliando esses testes IgM e IgG estilo teste de gravidez, por várias razões, porque a gente pode utilizar ele numa diversidade de cenários, mas nesse momento, nós na Redditor só dosamos o PCR, só fazemos o exame de PCR com o paciente internado, como todos os demais hospitais no país estão fazendo, e nós utilizamos preferencialmente o PCR para fazer o diagnóstico. Não sei se eu expliquei ou confundi mais. Explicou muito bem. Explicou muito. Posso fazer um comentário, José? Claro, claro. Acho que o Leandro comentou muito bem. Leandro fez um resuminho muito bom e disse a questão-chave. Não adianta, né, o próprio Júlio Croda, que era um grande interlocutor nosso no Ministério da Saúde, que saiu agora, por algumas questões de divergência interna, deu essa declaração hoje, está na rede, né, de que esse teste que está vindo da China, importado, tem apenas 30% de confiabilidade, isto é, valor preditivo positivo, sensibilidade, especificidade, quer dizer, ele é um teste que não é bom, ele é um teste de detecção de IgG e IgM, então, assim, ele não é um teste ainda que tenha sido, que possa ser considerado um teste para nós comprarmos ou estimularmos a aquisição, mesmo pela rede privada de laboratório. Então, um teste para ser considerado bom, José, ele tem que responder a esses quesitos e, portanto, ele não pode prescindir de validação nacional. Quando nós dissemos o teste de PCR hoje é o padrão ouro, é porque ele ainda é o padrão ouro. A questão é que nós estamos produzindo, por exemplo, a Fiocruz pretende entregar até 5 milhões de testes,
né? Tem um conglomerado de bancos aí que está comprando para nós, que vai doar mais 5 milhões de testes para serem usados, mas são testes já feitos algum grau de validação fora. E os nossos são os testes que têm sido aplicados tanto pela rede privada quanto pela confirmação, quando é feito o segundo teste, pelas redes de laboratórios estaduais. Então, portanto, o Leandro fez um resumo muito bem feito. Lembrar aqui, corroborando isso que a professora está trazendo para nós, a experiência espanhola, que comprou testes de um fabricante chinês, testes rápidos. Muito ruim, né? De anticorpo, que tinha ali uma previsão de sensibilidade e especificidade alta. E quando eles foram fazer a validação nacional lá para a realidade da Espanha, é que chegou a esse número de 30%. Quer dizer, houve uma compra, um investimento, pessoas estão morrendo, não é só o dinheiro, é o tempo que se perdeu para descobrir esse tipo de resultado, e agora eles têm que começar tudo de novo, porque essa mesma que foi comprada não tem utilidade nenhuma. Então, realmente, todo cuidado é fundamental agora nesse movimento. Bom, nós temos ainda 20 minutos para nossa conclusão e muitas perguntas. Aí eu vou pedir agora que a gente seja bem objetivo nas respostas. E assim, uma pergunta me chegou aqui: o que é, doutora Margarete, a contraprova? Que toda hora alguma autoridade faz o teste e eu estou aguardando a contraprova. O que é isso? Pergunta um dos nossos ouvintes. Porque o teste de PCR, ele é feito twofold, né? Ele é feito duas vezes, né? É feito um teste inicial, independentemente do momento em que é colhido, e é feito um segundo teste confirmatório, porque há divergência entre os dois. Essa taxa de divergência, eu não saberia lhe dizer quanto é nos nossos pacientes brasileiros, né? Mas o Leandro, que testou muito na Redditor, no início, colheu muito e mandou para confirmação no Laboratório Estadual do Rio de Janeiro, talvez tenha essa informação na Redditor. Eu não tenho essa informação, mas é preciso. Quando é contraprova, não é bem esse nome, não é um nome feliz. É o teste confirmatório. Então, são 2 positivos, é positivo. Agora, na dúvida, se é positivo no primeiro e negativo no segundo, José, para dar uma resposta bem prática, predomina o positivo. Por quê? Porque nunca, e aí eu queria, inclusive, falar isso de uma maneira muito, digamos assim, saudavelmente provocadora, nunca a clínica foi tão soberana. Então, hoje, numa situação epidêmica, nós podemos prescindir de teste numa população enorme. É claro que eu não estou dizendo, o mundo ideal seria ter 200 milhões de testes, mas isso é impossível. É impossível o Brasil fazer o que a Coreia fez. Enfim, mas nós sabemos que nunca a clínica foi tão soberana. Portanto, um paciente que tem clínica, nós podemos tratá-lo, eventualmente isolá-lo ou interná-lo de acordo com o seu quadro. Bem, seguindo nessa, o Leandro quer comentar alguma coisa ou não, né? Adicional? Não, acho que foi perfeito, não tem. Ótimo. Então tem aqui uma pergunta do meu queridíssimo amigo Francisco Balestrin, amigo de todos nós aqui desse grupo. O Balestrin diz o seguinte: tem uma pracinha. Minha casa é conversa, da minha mansão, eu devia ter escrito isso. Eu tenho mais de 60 anos. Todas as manhãs, tipo 6h30, 7 horas, eu tenho saído para dar uma corridinha na pracinha. Não falo com ninguém, não faço exercício para não tocar em nada, etc. Pergunto: será que estou furando a quarentena e, pior, me expondo a risco? Doutora Margarete e Rães, se quiser complementar. Não, se ele tem a sua pracinha quase que privada, né, como eu entendi, e mesmo, né, se ele morasse no Rio de Janeiro, por exemplo, e quisesse dar uma descida do seu prédio no Play sozinho, poderia fazê-lo sim, sem risco. Se ele é portador de alguma situação de risco, eu recomendaria que ele o fizesse protegido, eventualmente, por uma máscara, que não tocasse nos objetos que eventualmente possam ser tocados por outras pessoas, mas a resposta para ele é sim. Ele pode ir na pracinha dele sozinho, nessa condição que ele descreveu. Mesmo porque, José, o Balestrin pode tudo. Eu não quis dizer isso, Sidney. Só um comentário, assim, eu concordo em gênero, número e grau. A dificuldade é comunicar, quer dizer, mais uma vez, esse é mais um exemplo que a gente vive na saúde em pandemia ou fora da pandemia, a dificuldade da abordagem populacional e da abordagem individual, né?
Você comunicar isto populacionalmente é muito difícil, né? Tem alguns lugares que estão tendo sucesso. Nova York tem estimulado, inclusive, que as pessoas façam atividade física, saiam de casa para fazer atividade física e tal, e voltem com todas essas recomendações que a professora Margarete acabou de colocar. Mas comunicar isso populacionalmente é difícil, porque todo mundo vai ter que ter um entendimento de uma peculiaridade tal do local, da aglomeração, de não encostar a mão. Não é uma comunicação fácil. Agora, eu estou plenamente de acordo e numa pergunta dessa de cunho individual, tomados esses cuidados todos, também não veria nenhuma contraindicação, não. Vem uma pergunta aqui agora, que é uma pergunta... Eu acho que todos aí poderão opinar, especialmente aqueles que estão nas atividades assistenciais, como Sidney, Margarete e Leandro, que estão coordenando, pelo menos, atividades assistenciais. A respeito eu também, José. Da cloroquina e da hidroxicloroquina e da associação com a azitromicina. Eu sei que ambos, Redditor e Einstein, estão utilizando alguns protocolos, mas as pessoas estão também, assim, Margarete tem falado muito isso. Agora acho que parou um pouco, que a Anvisa tornou obrigatório a receita médica para a compra de cloroquina. Eu lembro que Mas a situação está dramática, José. A situação está dramática. Continua dramática. Os meus pacientes todos estão desesperados, não conseguem comprar. O que foi feito foi uma loucura, por isso que eu instei as pessoas a devolverem nas farmácias, porque os protocolos que estão sendo usados na rede privada, quer no Albert Einstein, quer na Redditor, como eu sei, no Sírio e outros locais, são protocolos para paciente grave, muito severamente doente. Não é para as pessoas comprarem por via oral para usarem diante da primeira tosse. Isso não faz o menor sentido. E não são protocolos assistenciais, doutora, são protocolos de pesquisa que começaram ontem, na verdade, que seguem um projeto que está aprovado na CONEP. Não existe em protocolo a não ser o uso compassional como outros hospitais americanos. Exatamente, Sidney, não há dúvida. E é isso que tem que ficar claro para a opinião pública, entendeu? Porque fica parecendo que nós arbitramos fazer uma coisa cujos resultados, até o momento, não nos autorizam fazê-lo, né? Porque eu acabei de fazer agora uma revisão dos clinical trials, daquilo que está registrado, etc., né? A Itália, a Espanha está usando o anticorpo monoclonal, tem vários estudos nesse momento. Então, a OMS, de maneira muito, muito correta e oportuna, resolveu abraçar esse conjunto de trials que vai ser multicêntrico, mundial. O Brasil vai entrar, felizmente, nisso. A Fiocruz vai coordenar pelo Brasil. Isso não sei ainda quais são as unidades que vão recrutar para esse estudo, mas, sem dúvida nenhuma, são estudos pragmáticos e nós vamos ter, dentro de 2, 3 meses, aí, resultados que vamos poder avaliar. Então, Sidney, isso é importante registrar para não parecer que vocês, na rede privada, nós, médicos, estamos arbitrando absolutamente. Tudo tem sido feito com o máximo de rigor e cuidado. Ainda mais uma pimentinha que a senhora jogou hoje, que foi falar da mutação deste nosso vírus brasileiro. Então, eu não posso me basear única e exclusivamente nos trabalhos que vieram da China, muitos deles que mostraram uma eficiência, muito menos nos basear apenas na hidroxicloroquina ou na sua associação. Tem muitos outros antivirais sendo testados, alguns deles que nos Estados Unidos mostraram ser até mais eficazes, porém menos disponíveis que a hidroxicloroquina, mas que pode ser que a gente tenha aí um antiviral que tenha um efeito melhor que a própria cloroquina. Então, a gente tem que estudar, porque nós já temos uma peculiaridade que é a nossa demografia e um vírus que já mudou. Então, os estudos que vão sair, todas essas iniciativas que foram comentadas aqui também pelo Leandro, eu acho que eles vão poder trazer em 1 ou 2 meses, eu não sei. Nós temos iniciado ontem um projeto que vai juntar até 100 UTIs pelo Brasil. Então, isso aqui vai permitir um número de respostas pragmáticas, como a doutora falou, para permitir indicar quem, quando e em que momento usar o tratamento. Antes de passar para o Leandro falar sobre a cloroquina, e eu tenho uma pergunta importantíssima para o Hans também, que está direcionada a ele, mas eu queria só provocar um pouquinho a doutora Margarete,
Estão chegando várias perguntas. O seguinte, doutora Margarete, a senhora tem sido uma pessoa muito esclarecedora e transmite muita confiança no que fala. Nos dê uma esperança. Nos diga que está chegando um antiviral capaz de inibir essa doença. Olha, eu não posso dar esperança vã, como diriam os poetas, né? Os poetas é que falam em esperança vã. Nós não podemos fazer isso. Nós trabalhamos com a verdade científica. Então, quando nós dissemos, vários estudos têm sido feitos, nós precisamos, quando nós nos reunimos no Ministério da Saúde, a convite do Ministro da Saúde, há 3 semanas atrás, nós optamos, né, as sociedades médicas, o próprio Ministério, em não recomendar, é porque nós optamos por aguardar o resultado de um enorme trial científico que está sendo conduzido na China, com quase 20 mil pacientes, e que vai gerar um resultado com várias comparações de antivirais, etc. Então, assim, nós não podemos fazer proselitismo e dizer haverá um remédio, pode ser que haja mais de um esquema terapêutico, mas eu não creio que haja uma droga, um fármaco único que vai dar essa resposta que essa pessoa está perguntando, entende? Eu acho que nós não podemos, infelizmente, dizer vamos ter, eu acho que nós vamos ter daqui a 2 anos uma vacina, muito provavelmente. Também vacina não é algo que vai ser rápido. A vacina que começou agora a sua fase 1, ela parece, né? Ela pode ser que ela seja promissora, mas nós não podemos dizer nada, lembrando que quando teve H1N1, a vacina levou quase 4 anos para que nós tivéssemos acesso, né? Então, assim, acho que, não sei se o Leandro está de acordo comigo e Sidney, mas acho que é isso, né, Leandro? Nós não podemos fazer e prometer, olha, daqui a 6 meses vamos ter. Primeiro, pode ser que não seja um remédio único, pode ser associação. Tem sido testado associação de antivirais. Os Estados Unidos, por exemplo, optou pelo uso do Remdesivir, que é um antiviral, né? Nós tivemos muito tempo conversando com o professor Calil, que é quem está conduzindo o trial lá. O Remdesivir não tem registro no Brasil e nem lá, é um fármaco ainda experimental, então isso não está nem aprovado ainda para uso clínico, quer dizer, não tem nada para essa onda epidêmica. Agora, nós não podemos falar em tratamento ideal ou recomendado. Eu queria somar 2 observações nesse tempo. Por favor. Oi? Comenta um pouquinho, inclusive, a cloroquina na Redditor. Ah, tá. Olha só, só para falar sobre tratamento, mas também pegando um gancho na fala da professora Margarete e na pergunta da pessoa que fez para a professora Margarete. Eu acho que a gente tem muito motivo para ter esperança e fé, mas não em um remédio específico, mas sim na capacidade que a ciência teve ao longo dos últimos 100 anos em desenvolver ventilador mecânico, em desenvolver suporte circulatório, e em desenvolver uma série de dispositivos para o paciente crítico que está permitindo com que uma grande parte das pessoas saiam vivas. Graças aos últimos 100 anos de inovação e da criatividade humana, a gente tem taxas de mortalidade muito menores do que a gente teria se essa epidemia tivesse pegando a gente há 100 anos atrás, como a gripe espanhola acometeu o mundo. Então, eu acho que a gente tem todos os motivos para acreditar na capacidade do ser humano de superar os seus momentos difíceis. Nós sempre superamos e nós vamos continuar superando. Mas talvez a fé, nesse primeiro momento, não esteja numa droga específica. A gente hoje, tendo que coordenar 50 hospitais, a Redditor, ela optou por um caminho, quando a gente foi fazer a preparação, que não havia evidência para um protocolo institucional. Então, o que nós fizemos foi levantar o estado da arte do ponto de vista de suporte, disponibilizar o estado da arte do ponto de vista de suporte para todos os 50 hospitais, e em relação a tratamento, a gente juntou a literatura e resumiu a literatura e descreveu a literatura para que os médicos, na sua decisão única e inalienável, à beira do leito do paciente, analisando o caso clínico, possa tomar as decisões junto com o paciente ou com a sua família, se o paciente não tiver em condição de fazer. E ele possa utilizar a mão do que ele tem nesse momento como tratamento compassivo, como tratamento por compaixão. Não é só a hidroxicloroquina com azitromicina.
A hidroxicloroquina com azitromicina, ela ganhou muita evidência, ela é utilizada em protocolos de grandes hospitais americanos, e segunda-feira o Sidney não vai aguentar mais essa história, porque é a segunda vez que ele vai ouvir essa semana, eu tenho medo dele cortar os pulsos, mas os pulsos estão fora da tela. Essa semana eu conversei com o pessoal da Humanitas, que é uma organização que cuida de um conjunto de hospitais no norte da Itália. O protocolo deles, desde o paciente na enfermaria, é hidroxicloroquina com azitromicina associada a caletra, que é lipinovir com um outro antirretroviral que eu não vou me recordar o nome nesse momento. Lopinavir e ritonavir. Lopinavir e ritonavir. Então, assim, tem vários hospitais pelo mundo tentando, colocando em protocolo, mas a gente colocou como literatura de suporte, para o médico poder decidir junto ao caso clínico. E não é só o caletra e não é só a hidroxicloroquina. Tem estudos com interferon, tem estudos com tacizumab, por exemplo, no paciente que faz a síndrome inflamatória muito exuberante. Mas por tudo que eu conversei com esses médicos que estão na ponta, eu fico impressionado como é que aqui no Brasil a gente não está tão interessado quanto a gente está com a hidroxicloroquina com a azitromicina, quanto a prevenção da embolia pulmonar. Porque na Itália eles me relataram que 50% dos pacientes que estão morrendo por eventos cardioembólicos ou tromboembólicos. Então, a profilaxia de TVP, a monitorização da condição de coagulação desses pacientes e a avaliação até de anticoagulação plena em alguns desses pacientes mais graves, isso sim tem que estar na prática clínica. Porque a metade dos pacientes não estão morrendo por hipóxia, eles estão morrendo por eventos embólicos. Exato. Então, só para deixar claro, a gente não está fazendo, então, sobre protocolo de pesquisa, a gente faz sobre o uso compassional, a depender da decisão inalienável do médico assistente junto à família e ao paciente. Tá? Além do que, posso acrescentar uma coisinha, José? Além do que, o Leandro falou muito bem, além do que, dados conflitantes desses protocolos que vêm de outros países, muitas vezes nas boas UTIs esses medicamentos agiram bem, nas UTIs não tão boas não agiram bem, obviamente por falta do correto diagnóstico da causa de óbito. Eu acabei de receber aí uma informação preliminar do Hospital das Clínicas de 4 autópsias que foram feitas mostrando a infecção conjunta bacteriana que não foi tratado como infecção bacteriana no decorrer do tratamento desses pacientes. Então, embolia pulmonar, infecção secundária por bactérias, às vezes PCR negativo no paciente tratado por Covid. Então, há que se olhar todos os trabalhos que a gente tem na mão com muita crítica, porque muitos deles não são e não refletem a realidade do nosso meio. Exato. E além de tudo, José, ainda tem mais, assim, a variedade de protocolos, digamos assim, locais que têm sido feitos, vão nos permitir uma avaliação, não como um trial de pesquisa clínica, mas como relato de série de casos e coortes que vão gerar algum resultado. A Espanha, por exemplo, não está usando isso. A Espanha optou por usar tocilizumab, que é um inibidor de interleucina 6, que é um anticorpo monoclonal. É uma opção, porque esses pacientes são profundamente inflamados quando em terapia intensiva, daí a exigência de um suporte de terapia intensiva muito sofisticado. Então, assim, tudo isso é só para dizer que não é um único esquema que tem sido testado. São vários esquemas que vão gerar informação. Eu queria trazer duas... Então, eu estou deixando agora a última pergunta. Eu sei que tem muitas perguntas aqui, eu vou pedir depois que os nossos debatedores possam responder diretamente, eu vou mandar as perguntas para cada um, mas já mandando essa última pergunta, que é a pergunta de $1 milhão, segundo o pessoal do mercado financeiro. Eu lembrando bem, há muitos anos atrás, o Fernando Henrique Cardoso era presidente, e a Miriam Leitão fez uma entrevista com ele, e falou assim: presidente, o senhor tem que falar alguma coisa para poder o mercado se acalmar, eu preciso responder ao mercado. Aí ele falou assim: mas eu não estou aqui para responder ao mercado, eu estou aqui para responder ao interesse da sociedade brasileira. Eu peço a você, Hans, que responda pelo interesse da sociedade brasileira. É uma pergunta mandada pela Alessandra de São Gonçalo, e que também tem várias perguntas, aí eu vou juntar tudo numa só. Na realidade, o que eles querem saber é o seguinte: se estamos na curva ascendente da nossa epidemia, quando ela se estabiliza
E quando é que você imagina que vamos poder começar a relaxar esses controles tão rígidos que estamos fazendo agora, a partir do desenvolvimento de curva epidemiológica? Não é data precisa. Quando é que você entende que isso pode começar a ser pensado? Fácil, Hans, vai lá. Essa está tranquila, deixa comigo. Essa está fácil, assim, Hans, qualquer um pode responder. E aí, se a gente ganhar $1 milhão para ajudar quem não tem nada, a gente vai gostar, exatamente. Né, Hans? Se eu ganhar, eu distribuo aí para ajudar. Vamos lá. Eu também. Eu só queria aproveitar esse momento para fazer 2 comentários ainda em relação à terapêutica. Um é o seguinte: nós estamos nessa live aqui vivendo o espetáculo do que é de melhor nesse país, né? Quando a gente vê o Einstein, a Regidor, a professora Margarete, é um show, né? Mas eu queria compartilhar com vocês aqui, como eu já comentei aqui antes, eu participo de um grupo de WhatsApp de profissionais jovens, muita gente pelo Brasil todo, que estão na ponta atendendo, que estão no posto de saúde, que estão no interior. Tem sido uma experiência muito rica. E que são profissionais que às vezes não estão tão acostumados com o processo de incorporação de tecnologia na prática médica. E que, nesse cenário, a comunicação dúbia se dá com uma força, vocês não têm ideia, como é que tem um monte de gente acreditando que a cloroquina já é, de fato, alguma coisa estabelecida e com resultado. Então, assim, esse exemplo da cloroquina é um exemplo muito marcante de como é que a informação, a liderança que traz uma informação dúbia traz prejuízo. Eu tenho assistido e tenho feito aqui um trabalho de tentar passar esses conceitos que os colegas comentaram aqui na live. E aí o segundo comentário ainda em cima sobre essa cloroquina, para ir para a pergunta do José, é o seguinte: não só a cloroquina, e acho que pelos comentários todos concordam, não tem nenhum esquema terapêutico que permita a gente chegar e dizer, olha, fica tranquilo que a cura chegou. Todos têm um potencial de melhorar o resultado clínico, melhorar um curso hospitalar e tal, e é óbvio, por isso que eles estão sendo analisados, mas eu desconheço um resultado do mundo que diz, olha, se isso aqui se confirmar, está tudo resolvido, fica tranquilo, que não tem problema. Infelizmente, concordo com o Leandro, a estrutura de assistência na terapia intensiva vai ser muito marcante nessa história. Então, eu só queria fazer esses 2 comentários para ir para a pergunta do Josié. Josié, uma das coisas mais importantes na gestão de um estado epidêmico ou pandêmico é exatamente o investimento em informação e a capacidade rápida que o gestor tem que ter de investir na informação, ter a informação a mais acurada possível, estar com uma sala de especialistas analisando essas informações para tomada de decisão, e essas informações elas vão aumentando com o passar do tempo, né? Isso é importante para responder a pergunta, por quê? Porque quanto menos dado a gente tem, mais imprecisos são os modelos matemáticos que a gente tem. E conforme os dados vão se acumulando, mais precisos os modelos matemáticos vão se tornando, fica mais fácil da gente fazer previsões. Para a nossa realidade brasileira, nós ainda estamos numa fase onde os dados não permitem uma afirmação categórica. Nós temos o nosso melhor palpite, a nossa melhor visão, mas o intervalo de confiança, quer dizer, a faixa do que pode acontecer, ainda é um pouquinho ampla, mais ampla do que cada um de nós deseja. Eu estou de acordo com o que foi colocado aqui antes pelo Cisne e pelo Leandro, no início da conversa, de que o momento mais provável da gente começar a experimentar uma inflexão da curva vai estar da metade de abril para frente. E eu não vejo como se pensar em afrouxar nada antes desse momento, né? Então, assim, nós temos que nos concentrar agora nesse mês de abril, nessa primeira metade do mês de abril, talvez um pouco mais do que isso, que será um momento muito dramático, onde o número de casos vai continuar aumentando, o número de mortes vai continuar aumentando, onde todos esses esforços que foram aqui demonstrados para gerar capacidade assistencial e salvar vidas têm que estar colocados, e que se a gente afrouxar a restrição de contato, vai demandar muito mais recurso e vai atrasar muito mais a recuperação econômica depois. Então, assim, para mim é falacioso esse combate, essa dicotomia entre investimento em saúde ou perdas econômicas. Para mim é completamente falacioso, e tem vários estudos que já começam a demonstrar isso. Então, por exemplo, se a gente olhar para a experiência da gripe espanhola,
Tem estudos que mostram claramente que não houve um aumento de mortalidade relacionado, não a gripe espanhola, perdão, em relação à depressão de 30, que não houve aumento de mortalidade relacionado à depressão econômica. Surpreendentemente, o desempenho dos serviços de saúde tenderam até mais a uma melhoria do que a uma piora. É contraintuitivo isso, mas são os que os dados mostram. Então, assim, a gente tem que, de fato, estar muito concentrado na supressão, na restrição de contato, para o famoso achatamento da curva, para que o sistema de saúde possa ter a condição de atender as pessoas e para que a volta possa ser mais rápida do que se sair uma confusão danada e sem condição de atender e as pessoas vão ficar sem emprego do mesmo jeito, porque o país vai parar do mesmo jeito. Então, a melhor estimativa que eu conheço, né, que os dados, que os modelos matemáticos nos trazem hoje, nós temos hoje, no dia de hoje, uma taxa de duplicação, graças a Deus, um pouquinho maior do que estava no início, é cedo para comemorar ainda, mas a taxa de duplicação de casos, quanto maior, melhor, porque significa que a progressão está lenta. Nós temos hoje, no dia de hoje, uma taxa de progressão que é um pouquinho maior, isso é bom sinal do que no final da semana passada e no início dessa semana, mas ainda claramente numa fase ascendente que não deverá ceder antes do início da segunda quinzena de abril. Eu não vejo nenhuma perspectiva de ser antes disso, do meio da segunda quinzena de abril para um pouquinho para frente, com certeza. Bem, chegamos ao final. Como tudo que é bom passa rápido, eu queria dizer a cada um de vocês que eu me sinto muito orgulhoso, doutor Sidney, doutora Margarete, doutor Leandro, doutor Hans, de ter colegas tão brilhantes que deram tantas informações relevantes. Como cidadão brasileiro, eu agradeço em nome de todos que estão nos assistindo, centenas de pessoas, o tempo que dispuseram, a inteligência que demonstraram ter e a generosidade de compartilhar conosco os ensinamentos, os aprendizados, as experiências, enfim. Foi uma tarde maravilhosa, eu saio daqui muito mais conhecedor do que entrei. Muito obrigado a cada um de vocês. Na próxima semana vamos fazer outro, hein? Vamos fazer outro. Bom, não pode ser mais ser o Leandro e o Cid, que eles já não estão mais aguentando olhar um para o outro. Mas vamos sim. Um de vocês vai ter que estar presente. E nós vamos fazer sobre... A única coisa boa, Josié, dessa epidemia é que nós estamos ficando mais unidos, maiores como pessoa, mais generosos e, quem sabe, mais inteligentes. Eu estou vendo isso, você sabe, vocês participam de um grupo que eu administro de WhatsApp e vejam como estão sido ricas discussões. Eu acho que é a partir dali que a gente cresce. Muito obrigado a vocês. Inteligente se os neurônios não queimarem, né, doutor? O quê? Mais inteligente se os neurônios não queimarem. É verdade. Mas então, agradeço a cada um. Na semana que vem voltamos, na quarta-feira que vem, um outro tema sobre economia e saúde. E aquelas perguntas foram inúmeras que eu não consegui, o tempo não deu. Eu vou enviar todos os nossos debatedores, eu tenho certeza que responderemos pelo WhatsApp que nos chegou. Muito obrigado a todos e até a próxima. Obrigado, boa tarde. Obrigado. Boa tarde.